criador do ITA fez para isso, eu não sei. Mas recentemente alguém me levantou a curiosidade de como é que foi criado o ITA, e eu entrei no Google para saber como tinha sido exatamente a criação do ITA. E encontrei a lei, assinada pelo Getúlio Vargas. A lei de criação do ITA é fantástica, feita naquela época por aqueles visionários comandados pelo brigadeiro Montenegro. A lei de criação do ITA, ao contrário da legislação que nós temos agora, tem 4 artigos. Um cria o ITA, o outro valida os documentos do ITA e coloca o ITA independente do Ministério da Educação. Perfeito. E o 4º item da lei, 4º artigo, revoga as suas disposições em contrário. Então é isso. É isso. Então, não tem alternativa. Agora, como isso foi conseguido, não sei. Quer dizer, o brigadeiro jamais comentou comigo, eu conheci muito bem o brigadeiro Montenegro, o criador do ITA, eu não sei. Até porque, né, Osiris, só dando uma contextualizada, isso tudo era muito contraintuitivo com o modelo também vigorante com o governo Getúlio Vargas, né? Quer dizer, muito liberal. Se nós olharmos as leis hoje no Brasil, exato, são leis absolutamente extensas, regulando tudo, não deixando um grau de liberdade para o cidadão se mover. Exatamente, muito pouco liberais. Exatamente. Naquele caso, não. E como o brigadeiro Montenegro fazia, ele não perguntava nada, ele tinha... Fazia. Porque o que aconteceu foi o seguinte: hoje, qualquer graduando que chega ao final de um curso numa universidade brasileira, quando recebe o diploma, tem que andar em todo lugar aí para obter um carimbo do CREA, uma aprovação... Uma recertificação que lhe certifique que aquilo que ele fez vale. Uma série de carimbos atrás. Essa lei diz simplesmente o seguinte: os títulos emitidos pelo ITA têm fé pública nacional. Ponto final. E não tem punição, como tem as leis atuais aí do sujeito não fazer. Hoje nossas leis praticamente têm 2/3 do texto com punições. E absolutamente longe dos objetivos. Osiris, então, o que você está comentando é que a própria formação do ITA já foi uma formação empreendedora. Sem dúvida. Mas nunca tinha refletido sobre isso, interessante. Sem dúvida. Naquela época, eu estou falando aqui em 1950, ainda existia o domínio nas universidades brasileiras do chamado catedrático. Do catedrático. O brigadeiro Montenegro acabou com o catedrático. O ITA não tinha catedrático, ele colocou chefe de departamento. Ele colocou aquele... Executivos. Executivos ao estilo da empresa privada, né? Olha que visão, hein, Osiris? Uma visão extraordinária, visão extraordinária. E, por outro lado, fez um acordo com o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos. Um dos principais centros de referência de tecnologia no mundo americano. Exatamente. Adotando isso que todos nós fazemos, mas não, que todo mundo fala aqui no Brasil, mas não pratica, né? Que educação não tem fronteira. Quer dizer... Muito. E agora, Osiris, você entrou no ITA graças a essa visão, essa inspiração proveniente de uma conversa sua. Você já tinha 28 anos, é isso? Você não era jovem para o ITA? Como era essa faixa etária perante aos outros alunos? Não, é porque eu era oficial da aeronáutica, então não se aplicava o limite de idade que o ITA aplica para os alunos. Ah, porque tem um limite de idade, é isso que me instigou. Entendi. Não, E seus colegas eram todos mais jovens? Só uma curiosidade? Não, eram todos mais ou menos, alguns até mais velhos que entendi. Eu. Os militares. Os militares, entendi. Eu fiz o curso como bolsista da Força Aérea. Da Força Aérea, entendi. E o meu curso foi como oficial da aeronáutica, quer dizer, e é uma coisa incrível isso. Eu fiz o curso do ITA ganhando o meu salário de oficial. Entendi. Quer dizer, o que me permitiu, efetivamente, a dedicação integral, que é o tônus fundamental do ITA, né? Dedicação integral ao estudo. Porque aí você já estava fazendo uma migração, como você mesmo comentou, de uma carreira como aviador, uma carreira toda ela construída
na aeronáutica para uma carreira de engenheiro aeronáutico. Quer dizer, então, é o começo de uma mudança, ainda na aeronáutica, mas uma mudança de ofício. Novamente... Você mudou tudo, né, Osíris? Com 28 anos, eu diria que você mudou tudo. Não, mas é exatamente isso. Aquelas palavras do meu professor de matemática, né? A educação transforma. Transformou tudo. Foi justamente eu sofri esse processo de transformação. E que me levou na engenharia aeronáutica abrindo horizonte que além do emprego que eu poderia tentar obter, que era possível eu ser um instrumento de fabricação de aviões. Quer dizer, eu não tinha, nas conversas com o Zico, jamais isso passou pela nossa cabeça. Tá, então a educação, você já tinha um gatilho a respeito do anseio, do desejo. Agora, por meio da educação, aliado à sua determinação, seu foco, gerou um gatilho que fala, eu posso, dá para fazer, é possível construir. Foi aí que você juntou tudo. Os meus colegas do ITA, o Décio Fischetti, que vocês entrevistaram, ele contou uma história um pouquinho diferente do que aconteceu, mas nada grave. Mas, na realidade, os meus colegas do ITA nem pensavam que eu estava nutrindo essas ideias, porque eu não discutia com eles. É mesmo? Não discutia com eles. Eu estava ali vidrado no processo educacional da formação e não discutia com eles isso. No final do nosso último capítulo, nós interrompemos nesse ponto como que aquela carreira de graduação em engenharia aeronáutica se transformou na vocação de empreender para fabricar avião. Quer dizer, então, quando eu me formei, por exemplo, eu não procurei emprego, né? Porque no ITA, naquela época, diferente de hoje, que aparecem muitos jovens empreendedores, não aparecia, os alunos ficavam razoavelmente estáticos na escola e as empresas iam recrutá-los nas escolas. Perfeito. Os meus colegas receberam 6 a 7 ofertas per capita, né? Me imagino. Para ir trabalhar. Fora do país, inclusive? Eu não entrei nisso. Eu não entrei nisso porque eu tinha minha carreira de aeronáutica, terminado aquilo. Eu, sinceramente, nem sabia para onde eu ia. Tá. Porque tinha que esperar uma designação oficial. Foi quando o Brigadeiro Montenegro me convidou para trabalhar no Centro Técnico de Aeronáutica, que era o nome daquela época. Uma dúvida, Osíris. O CTA é ligado ao ITA? Não, o ITA que está ligado ao... O ITA está ligado ao CTA. Isso. O que o CTA faz? O CTA faz pesquisas aeronáuticas de interesse da aeronáutica e da FAB. Tá. Então, nessa época, então, o CTA estava fazendo pesquisas relacionadas à fabricação de avião, à construção de equipamentos. Inclusive, o mote para a criação do CTA, do ITA, foi claro, né? Era produzir engenheiros aeronáuticos, tá. A educação. E o Brigadeiro Montenegro concebeu que precisava criar um centro de pesquisas para a fabricação de aviões. Tá. E foi aí, então, quando o convite veio do Brigadeiro Montenegro, o CTA tinha, aliás, o ITA, perdão, voltando um pouco, o CTA naquela época era ITA e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, portanto, educação e pesquisa. E aí, no IPD, né, que era o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, tinha vários departamentos de eletrônica, de motores, tá, okay, aerodinâmica, e tinha o departamento de aeronaves, que era o que se lidava com o avião. Eu, casualmente, fui para isso é incrível. De aeronaves. Você caiu no lugar certo. E o lugar foi super certo, porque o departamento de aeronaves era quem administrava os contratos de compra de aviões da FAB no mercado nacional. Tinha várias empresas, inclusive já geradas por alunos do ITA. Eu me graduei no ITA na 8ª turma. Já tinha 8 turmas antes da minha, e de engenheiros que, mordidos pelo ITA, já tinham empreendido. Havia várias pequenas fábricas de aviões fazendo aviões no Brasil. Existia uma Motortec, existia uma Aerotec, existia uma Avibras, empresas dessa natureza criadas por alunos do ITA, mostrando que realmente a educação tinha sido a semente produzindo resultado, produzindo árvores. E foi aí então que